Fala pessoal, tudo bem com todo mundo? Mais uma promessa de um bom bate-papo com o nosso amigo Jonas. Carioca Jonas. Tá aí o Jonas! Tá aí o Jonas! Tá me ouvindo? O Jonas, eu tô te ouvindo. O Jonas só deu um tempo aí para mim pegar um joguinho de cintura, pegar o sotaque de carioca para a gente fazer um programa mais característico do chiadinho. Vamos lá. Jonas, primeiro lugar, obrigado aí por ter aceito o convite da gente bater esse papo. Eu estava falando ali, não sei se tu ouviu, que eu acho bem bacana esse papo de sábado, que a gente faz uma conversa tranquila, um bate-papo tipo de boteco, né? Então fica bem bacana nesse sentido. Então, em primeiro lugar, te apresenta aí para o pessoal. Obrigado, certo? E vamos fazer um bate-papo bem bacana aí. Beleza, eu que agradeço aí a oportunidade, né, de me conhecerem, né, nacionalmente aí. E amigos meus que eu convidei, né, fora do nosso esporte, devem estar assistindo também. Então, meu nome é Jonas Vicente, atleta do Botafogo, né, futebol e regatas. Eu jogo modalidade um toque, no caso liso, né, joguei por muitos anos cavado. Atualmente, por conta da pandemia, né, não tivemos mais como desenvolver lá o nosso esporte, o nosso CT, mas dentro das nossas possibilidades, a gente está tentando aí voltar diante do que a administração do estádio permitir, né? Então, no momento, a gente só está se preparando e aguardando aí as instruções do Botafogo propriamente dito. Legal. Jonas, vamos voltar. Vamos lá para. Eu não sei se esse voltar é voltar para o período do Jonas pequenininho ou o Jonas já grandinho. Então, como é que entrou, como é que entrou na tua vida o futebol de mesa? Quando foi? Por que foi? Graças a quem foi? Como é Vamos que lá. começou pode-se dizer, esse amorzinho aí? Bom, o brasileiro de 91, 92, no Cefam, Rio de Janeiro, né? Ele saiu numa nota pequena do Jornal dos Esportes que tinha aqui no Rio. Meu pai estava lendo uma manhã dessas, né? E ele falou: Jonas, está passando um futebol de mesa aqui, ó, brasileiro. Vamos lá olhar. Eu falei para ele: tudo bem. Foi de manhã lá, né? No Cefam, era relativamente perto de casa. E quando nós chegamos lá, cara, meus olhos brilharam, porque eram muitas mesas, né? Era um ginásio, na verdade, um ginásio do Cefam, na Avenida Brasil. Nesse ano aí de 91 que tu falou, né? Foi Esse ano 91, de 91 tu tinha quantos anos? 13 anos. 13 Ah, anos. já era velho já. É. E aí, a primeira pessoa que veio até meu pai e eu foi o Vanner, José Vanner, né? Inclusive, até eu considero como meu padrinho no futebol de mesa, porque dele começou tudo. Ele me apresentou os botões, as regras, me deu um goleiro, né? Me apresentou o Madureira Esporte Clube, por onde eu comecei a conhecer o esporte, jogar. Porém, eu fiquei lá no Madureiro, que uns 1 ano e meio, 2, né? E aí tive que me dedicar aos estudos, né? Trabalho e coisas da vida, né? E só voltei em 99, 2000, mais ou menos, né? Aí já voltei aos poucos, não me filiei a nenhuma associação assim no início, mas aí fui conhecendo um e outro e aí eu voltei pela Light, né? Associação Atlética Light. Por lá eu fiquei uns 3 anos, mais ou menos, 2, 3 anos, e logo em seguida fui para a Portuguesa. Na Portuguesa que eu criei a minha história no futebol de mesa e aí comecei a, a conhecer mais a fundo, né? Viajar, ver outros estados, enfim, né? Antes disso teve a FUMIG, inclusive, até esqueci, foram 2 anos na FUMIG, onde eu fui treinado por muito tempo pelo Hércules, né? E a FUMIG, a sede da FUMIG era na Faetec. Então, lá a gente treinava nos dias de semana, né, fim de semana,
E o Hércules morava perto de mim, em Vila da Penha. Ele morava em Vista Alegre, Vila da Penha. Então, religiosamente, tipo, dia sim, dia não, eu ia até a casa dele, a gente ficava altas horas treinando cavado. Essa minha história toda foi cavado. Light, a Fumig. Eu nem tocava em liso. Para ser franco, eu não gostava de liso naquela época. Não gostava. Eu acho que essa tua realidade aí de início no cavado, eu acho que foi era uma realidade no Rio de Janeiro, né? Sim, sim, sem Era uma dúvida. realidade. Sem dúvida. E aí sim, né, da Fumig eu fui para Portuguesa, né? Fiquei 2 anos na Fumig, depois Portuguesa, aí fiquei 9 anos, quase 10 lá, né? E, poxa, na Portuguesa eu conquistei muitas coisas lá, né? Tive várias alegrias, viajamos bastante, tivemos várias conquistas juntos, né? O brasileiro é um deles, né? O brasileiro de equipes foi o primeiro. Depois da Portuguesa, houve uma oportunidade de eu dirigir uma associação, né? Na verdade, um clube, seria no Bom Sucesso, mas não foi muito à frente, porque os dirigentes de lá não tinham interesse de ter um esporte, né? De futebol de mesa lá, né? Tinha o dadinho, mas o dadinho ainda né? Mas é muito discreto. O deslocamento de mesas era mais fácil, pô, mesa de um toque muito grande, ocupa muito espaço, então era difícil dividir o espaço com eles, inclusive ter um espaço próprio como as associações têm hoje, né? E aí, bem, foi diminuindo. A soma a isso, atletas que não conseguiram vir comigo, né, abraçar a ideia e não vingou. Fiquei quase 6 meses lá. Quando eu tive o convite do Marcos Sozinho, num Moisés, toque? sozinho, sozinho. Quando eu tive o convite do Marcos Moisés para jogar no Botafogo. E aí ele me fez uma proposta de ser coordenador, né, da O, modalidade sal, do toque. o salário bom? Salário. Ah, vamos, Olha, vamos a compensação. aquela coisa assim, né? A gente sabe a nossa realidade, mas quando a gente bate um papo, por exemplo, teus amigos estão aí, a gente pode mostrar para eles que tu diz, o salário era bom, tal, e pronto. Nós Olha, sabíamos. na É verdade, aquilo que a gente fala de vez em quando, que de vez em quando, determinados assuntos, a gente tem que ter os números de marketing. é claro, é claro. Na Bom, verdade, depois que tu negociou o salário com o Moisés, acertaram as bases, dinheiro depositado e continua a tua história. exatamente. E aí lá no Botafogo, o Moisés, junto com o Rogerinho, né, que são os coordenadores gerais, eles me deram uma autonomia, né, para coordenar um toque, até porque a ideia deles era transformar uma estrutura administrativa para que não ficasse pesado para ninguém. Então, no Botafogo, sendo bem rápido, né, eles gerenciam 4 modalidades, sendo que a quinta, que são regras internacionais, né, a gente não tem montada, a gente monta de acordo com a necessidade. Então, deixou para cada modalidade um coordenador responsável. E aí eu fiquei nessa questão do disco. E, assim, somado a isso, né, eu arrumo as mesas, limpo as mesas, nivelo as mesas, fiz a instalação, estamos fazendo lá umas instalações, né, de circuito fechado, fazendo as câmeras satélite para as mesas, né? Enfim, está trabalhando aí para melhorar cada vez mais lá o CT. Essa parte do. Depois a gente vai chegar no Botafogo. Essa parte tua de início que tu começou, ou até o Alênio colocou ali, sabe? Se o Alênio colocou, não vem coisa séria aí para tirar. Ele falou que tu é o jogador cigano do Rio de Janeiro, Pois é. né? E isso tem o lado bom, né? Que o pessoal pode pensar, brigou com todo mundo e saiu brigado de cada clube, ou tem um lado bom, o cara é querido e todo mundo quer ele no clube, tá? Esse suspense a gente vai deixar para o pessoal. Então, cada um faz a imagem que quiser do Jonas, né? Que é óbvio que tu não vai falar que tu brigou, que tu saiu brigado com todo mundo, tu não vai falar isso, porque a gente sabe. Bom, desses clubes todos, vamos fazer uma pergunta que eu não fiz para ninguém ainda. Qual é a grande dificuldade que um atleta tem
quando passa por vários clubes? Qual é o ponto negativo dessa tua história? Bom, na verdade, na Light, não tive pontos negativos assim no meu ponto de vista, né, em relação nas mudanças, né? Eu acho que foram circunstâncias do momento, entendeu? Que buscando sempre a melhoria, buscando sempre a melhor estrutura, buscando sempre mantendo, claro, né, as amizades. Claro. Não, Graças a mas assim, o que eu te digo é assim, que essa mudança de clube, por exemplo, pode atrapalhar na tua parte técnica? nada, não vejo. Olha, vou te falar. Até hoje, jogando liso, né? Que eu não jogo mais cavado, até, né, joguei a Copa do Brasil há uns meses atrás aí, cavado, mas assim, da Light eu tenho algumas coisas que eu aprendi, né, que hoje ainda uso no liso, na Fumig, coisas que eu joguei que Sidney, Thiago, Natan, Hércules, o próprio Alexandre na época, André Luiz, o pessoal da Fumig compartilhava comigo. é, e às vezes eu uso nos meus jogos de liso, entendeu? É muito essa circunstância. Na portuguesa, então, nem se fala. Jogos com Horácio, com Alênio, com Pedro, Tuninho, entendeu? Eu vou sempre, de todas as pessoas Não, que eu converso, eu é, vou agregando alguma coisa. Entendeu? Então, é não vejo nada. a vantagem toda de tu passar por esses clubes que tu passou, tu teve um contato com com todos os dinossauros, né? É. Todos os dinossauros Aprendi um pouquinho contri de cada um. contribuíram para a tua formação técnica, né? Graças a Deus. E nessa parte, porque tu falou, tu teve contato com a Lênin, tu teve contato com o Pedro, Toninho, Horácio, Vanner, Vânia. né? O Hércules, o Alexandre. Então, são todas essas pessoas que, que são personagens do futebol de mesa carioca, né? E que tu teve esse relacionamento. Daqui a pouco, dependendo como for, tu tivesse ficado só num clube, tu até teria um relacionamento que todo mundo tem, mas não nessa intimidade de ser colega de clube, Sim, sim. de bater papo, de técnica disso, de técnica daquilo. Isso é bem bacana. Nessa tua parte, lá de início, quando o Vanner te adotou, quando que tu viu? Bom, tu falou que tu parou e depois tu voltou, né? Por que Certo. tu decidiu voltar? Por vontade de jogar ou por se ocupar? Bom, quando eu parei, né? Nessa época que eu jogava futebol de mesa, eu já jogava vôlei, né? Então, eu sou atleta de vôlei até. Estou voltando aí para o canto do Rio, vou ter que dividir as coisas, ou seja, o futebol de mesa com o vôlei, mas vamos ver, vai dar. Então, eu estava no início até no Botafogo, eu jogava vôlei no Botafogo, estava na parte de escolinha, treinamento. Então, tive que dividir, porque os treinos no Botafogo eram todos os dias. Eu tinha um futebol de mesa, se não me engano, era no domingo, e eu jogava tênis de mesa, eu tinha outras ocupações, aí veio o curso, veio trabalho, e aí começou a agregar um monte de coisa. Então, eu tive que começar a eliminar algumas coisas, e na época eu preferi jogar o vôlei, entendeu? E aí eu Entendi. fiquei no vôlei muitos anos, né, treinando, jogando e tal. E E a partir daí, voltei quando poxa, eu revi nas redes sociais, na época era Orkut, né? Eu vi alguma coisa de alguém comentando de futebol de mesa, não lembro direito. Eu falei, caraca, ainda existe e tal. E descobri que estava na Light. Aí eu entrei em contato com o Vanner. O Vanner, não, aparece lá na Light, realmente tem na Light. Aí voltei lá na Light e assim, né? vamos lá, nessa parte de vôlei, pode não parecer, eu sei que não vai parecer, eu sei que tu vai te sentir surpreso, mas eu já joguei vôlei também. Ah, é? É, eu já, vários quilos a menos eu jogava vôlei de praia, Ah, de não, eu dupla. jogava quadra, indoor. Eu tentei o vôlei de quadra, daí
a parte de levantador eu resolvi, até por ter mais acesso à praia aqui, Ah, eu fui para o vôlei de praia, mas também lá pelos meus 30 e poucos anos eu parei também vários quilos a menos e tal. Por isso que eu ia inclusive, eu te sou perguntar. levantador também. Hã? Inclusive, eu sou levantador no É, time. então, por isso que eu ia te perguntar. Tu jogou vôlei de quadra? De quadra, indoor. Sexteto, né? Jogando como normal mesmo. Clubes. Tu, tu Joguei já pelo jogou na, Vasco. Tá? tu já jogou na época que já não tinha mais a vantagem. Não, já não tinha mais a vantagem, já não tinha mais a vantagem, É, isso aí. tempo bom. Aí depois eu vim morar nos ingleses. Aqui nos ingleses tinha um condomínio que tinha uma quadra de Hum, vôlei de areia também no condomínio. Para mim, pô, foi um dos motivos de eu ir para o condomínio. Aí, só olha que história bacana. Aí me mudei tudo para lá, deu 2 meses jogando, tirei o ombro do lugar, nunca mais joguei. que isso. foi, Sério? foi essa a história. Bom, Jonas, essa parte de tu voltar, tudo e tal, quando tu começou a ver que dava para jogar, que dava para competir, que dava para se divertir competindo, não só se divertir jogando. Quando é que tu começou a ver, opa, eu tenho um espacinho aí, né? Não vai ficar só para eles? Bom, na época em que eu fui para a FUMIG, né, na época em que eu fui para a FUMIG, a competição lá era muito mais forte, né? Muito mais forte. Eu jogava na Light, várias competições internas, né? E aí, no primeiro ano que eu fui para a FUMIG, cada partida era muito difícil. Os adversários eram difíceis, né? Cavalo, tá? E aí, não cheguei às finais, né? Não lembro direito. Mas no ano seguinte fui campeão interno lá, né? E aí, assim, o Hércules sempre conversava comigo, falou, Jonas, você precisa só se treinar, se dedicar e tal, que dá. Quando eu fui campeão interno na FUMIG, eu falei, poxa, então só treinar, é só treinar que dá para chegar. E também vem muito da minha na questão do vôlei, né? No vôlei eu treinava muito, muito, né? Para ter precisão nos levantamentos e tal. E eu trouxe muito isso do vôlei para o futebol de mesa. Então eu sempre entendia que para eu ter uma boa performance eu precisava treinar, eu precisava repetir, eu precisava memorizar os erros e repeti-la em seguida. E, e foi assim acontecendo. Então, a partir daí, de 2006, mais ou menos, né, que eu vi que falei, poxa, dá para eu ir mais além. E nesse ano eu cheguei a viajar, fui para o Brasileiro em Vitória. E lá, ainda o liso e cavado eram Mesma data. no mesmo andar. E eu estava jogando cavado. Né? Então fiz uma participação boa lá e falei, pô, a partir de agora eu vou começar a me dedicar mais. Aí comprei mesa, comecei a fazer um monte de coisa, mesa em casa, treinando, cavalo e tal. Fui para a portuguesa e o espírito de competitividade dentro da portuguesa também é alto, né? E aí a coisa começou também a aflorar mais ainda e daí vim por diante, né? Aí houve uma época em que eu trabalhava numa empresa que eu precisava ficar viajando, então também me afastei um tempo. Nesse afastamento e retorno, foi um ano mais ou menos, né? Fui jogar um cavado. Aí, poxa, parece que mudaram a regra, não sei o que aconteceu, que eu fiquei desagradado. Falei, não quero mais jogar cavado não, e passei a jogar liso. A minha Aí tu mudança estava na portuguesa. já estava na portuguesa, aí passei a jogar liso. De lá então, cara, eu jogava cavado, mas ainda com um certo, entendeu? Certa desconfiança, né? Depois eu, assim, me dediquei ao liso, até porque o próprio Aleno na época dizia, não, vamos separar, vamos ver quem é que joga bem cavado aqui, quem é que joga bem liso, quem que vai para o cavado. Eu falei, então eu vou decidir jogar liso. E eu me dediquei ao liso. O Alene que tinha essa facilidade de virar a chave. Ele jogava uma rodada, ele jogava cavado aqui no interno, né? E depois pegava o livro, jogava ali e como se nada tivesse acontecido.
Mas, assim, eu não tenho essa percepção. Para mim é uma coisa é outra. Mas, cara, eu admiro ele conseguir fazer isso com uma facilidade, né? E então, a partir dali, né, vim direto com liso, 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 e me dedico a liso. Que ano foi isso? Na FUMIG foi em 2006. 2006 para cá, né? Aí Não, depois... que tu fez a tua transição de cavado para liso. Ah, Que ano? tá. Foi... Depois, nós fomos campeões brasileiros em 2009 de cavado. Aí, 2010, eu parei. 2011. 2011 eu já comecei a jogar liso. 2011. Estamos 9 anos, É. mais ou menos. Tu entrou nessa parte aí de treino, na percepção do Jonas, o que representa o treino no futebol de mesa? Rapaz, treino para mim representa o alicerce de um bom desempenho no jogo. Eu entendo que, falando em linhas gerais, né, Sim. uma partida, mal comparando, um campeonato brasileiro eu encaro como se fosse um concurso público. Eu sempre botei isso na cabeça. E uma partida como esses exercícios que a gente faz de cursinhos, né, esses exames. E para que você faça esses exercícios aí, de cursinhos, para você ter um bom desempenho no brasileiro, eu acho que você tem que estudar bastante, né? E esse estudar bastante é onde eu encaixo o treino. Eu penso o seguinte, que se você tiver a, a segurança de executar um fundamento, né, tudo funciona, tá entendendo? Tudo funciona. A única coisa que talvez com certeza atrapalha é o emocional nessa história toda, entendeu? Mas mesmo o treino constante, ele te ajuda no emocional. Então, para mim, o treino é a base, é o início, entendeu? Uma E, organização do treino, e tu gosta de treinar? muito gosto, gosto, gosto. Eu Tu, sou capaz de ficar de 8 da manhã às 10 da noite de sábado treinando sem qualquer reclamação. Cansa, vou cansar, naturalmente, mas... cansa e de vez em quando é chato. É. Como é que tu divide? Como é que tu divide o teu. Por exemplo, eu vou lá pro Botafogo, eu vou treinar. Beleza. Como é que tu programa? Como é que tu Não, distribui esse teu treino? faço diferente. No domingo, eu crio uma grade de treinos, entendeu? De segunda a sexta, porque eu trabalho a 15, 20 minutos do CT. Então, eu saía do trabalho, né? Pegava o ônibus direto para o CT. Então, eu fazia uma grade, segunda a sexta. Então, tipo, segunda é treino de fundamentos. Aí, quais fundamentos? Aí, só lançamento. Então, eu ficava, às vezes, 2 horas só lançando. Mas não lançando a esmo. Eu pego jogos que eu participei, jogos que eu vi, que foi um lance errado, eu memorizo, depois eu rabisco num papel. Tem até um bloquinho aqui, ó, que era para 2021, vai ter que ser para 2022, e repasso nos treinos. Chute, mas é sempre uma mistura de fundamento específico e chute sempre no final, entendeu? Cavada, então, certos tipos de cavadas com chute. E assim eu vou criando uma planilha a cada semana, né? E o treino de jogo? Bem, o treino de jogo eu costumo fazer quando a galera chega, né? Então, terça-feira, né, que é o dia do um toque, né, no Botafogo, é quando eu faço as partidas com o pessoal, né? De vez em quando, poxa, pinto uma visita, o Rogerinho, que mora ali perto, que ele é da Portuguesa, outras pessoas que eu convido para vir jogar, que está sempre aberto, né? Mas, assim, jogar durante a semana só na terça-feira. E aí, finais de semana, tem perto de casa o Meirelles, né? Que é um atleta nosso, que tem mesa em casa. E aí a gente bate umas partidas lá. Entendi. Porque a tua casa é longe do Botafogo? É, é. No momento eu estou na Taquara. Né? Taquara, Entendi. Gardênia, que tudo perto, né? Gardênia. Legal. E aí, mas assim, Vila da Penha já fica mais acessível, né? Que é onde estão os meus pais no momento. Sim.
Só deixa eu dar um recado pro pessoal. O pessoal que quiser realizar alguma pergunta para o Jonas, só apertar ali o íconezinho da pergunta, da caixinha de pergunta ali embaixo, ponto de interrogação. Deixa a pergunta ali que no final eu vou estar fazendo as perguntas para o nosso amigo. Jonas, vamos voltar um pouco lá no Jonas, jogador de cavalo. Tá. Que estilo de jogo tu tinha? Porque tu falou que a Copa do Brasil no Rio, tu foi jogar, né? E Isso. eu me lembro, eu estava lá, foi indo, não me lembro que foi bem, que foi mal. Eu sei que tu estava indo. Quem quinto? É, como é que era o Jonas, jogador de cavado? Tu te achava um cara, se tu tivesse que te dar uma nota, que nota que tu te daria como jogador de cavalo? Não, no cavado, eu me sentia mediano. Se comparado assim a nível brasileiro, né? Assim, pô, escola gaúcha muito fortíssima. Então, o meu jogo, eu até naquela época, eu me sentia muito afobado para determinadas circunstâncias, entendeu? Eu acho que 7, talvez 7, 7,5, entendeu? Muito por causa dessa que eu não tinha tanta bagagem de jogar fora cavado, entendeu? Então, eu tinha um chute bom na época, um cavado. Não tinha um estilo de cavadas, não era a minha vibe ficar cavando e tal, né? Cobria bem até, de certa forma. Fazia os lançamentos direitinho, mas faltava alguma coisa, entendeu? Então, acho que Entendi. 7 meio. Esse quinto lugar na Copa do Brasil foi o teu melhor resultado individual? Individual, sim. Individual, sim. E aí Agora, teve o brasileiro de clubes. esse aí foi memorável, cara. Esse aí Cara, foi aquele, só deixa eu ver se eu estou enganado, esse aí foi aquele contra a Rio Grandina na final? isso. Sim. Olha que coisa, né? Bem, jogando, né, pelo Botafogo, aí eu cruzei com o Silvio, em Floripa, agora no Brasileiro, né? Aí o Silvio tocou no assunto Mazembaço, eu não tinha ainda atenado. Eu falei, Mazembaço? Não. Aí ele, não, João, aquele brasileiro. Ah, o brasileiro que é o português. Eu não entendia, porque Mazembaço eu não estava muito antenado nisso, né? Depois eu fui ver que foi né, uma derrota do Inter aí, né? Isso, né? Enfim. Bom, então Mas a foi. gente tinha um Jonas no cavado que migrou para o liso. Nessa migração, qual foi a tua maior dificuldade? Qual foi a tua maior dificuldade em te adaptar à nova modalidade para ti? E qual é o teu desafio no liso? O que tu Bom, espera? Qual é o teu objetivo? com relação à minha maior dificuldade foi entender o jogo. Entender o jogo a ponto do que eu vou. Porque assim, o cavado, no cavado você joga, o botão fica, né, próximo a É, você, né? Então, o meu campo de visão na época era muito reduzido. E com liso, não. Eu precisava ter a percepção à distância, né? Então, essa foi a minha adaptação. Ou seja, eu ter que bater um lateral, por exemplo, e não ter a percepção de não tirar o botão, bater cortando. Toda essa questão. E o controle. eu acho que esse ponto aí, até quando a gente vai jogar contra alguém que está saindo do cavado para jogar no liso, essa dificuldade de não é nem entender o jogo, se lembrar que É, o botão vai embora, né? isso aí. Isso aí Eu demora um demorei. pouco, demora. Eu acho que demora com todo mundo, porque é uma questão de costume, é uma situação que não é difícil, né? A dificuldade é tu te lembrar que isso vai acontecer. Né? É. Porque é fácil dizer, eu não quero tirar aquilo lá e vir aqui, acabou. O problema é que tu não convive com isso no dia a dia. Dia a Então, dia. essa dificuldade não é de tu fazer isso, é de tu te lembrar que vai acontecer isso. Eu acho que Exato. todo mundo tem essa dificuldade, né, nessa ponto de adaptação. E demorou muito para o Jonas se adaptar? Um pouco, porque
Ah, pô, não sei precisar você quanto tempo, mas alguns meses só, e depois a coisa foi fluindo, né? Foi só jogando liso, e aí com os E treinos foi aí, começando. quando tu entrou pro liso, é, quando é que tu viu assim que, ó, tô aprendendo, vai dar para mim conseguir algumas coisinhas? Quando é que tu, Ah, quando tu começou a ver que tu ganhou de um cara que tu achava ah, difícil ganhar? olha, Alguma te marcou. sim, sem dúvida. Tem partidas que são, né, memoráveis, né? Tem partidas que são memoráveis. Mas acredite, depois de tantos anos assim, né, jogando, né, liso, né, assim, a minha vitória contra o Tosta foi muito legal, cara. Eu fiquei muito feliz, é, é, mas com grande respeito, respeito mesmo a ele, né? E, e mais ainda porque depois nós ainda treinamos e ele me dando dica. Essa, É um essa exemplo de vitória, atleta. essa partida foi quando? Foi aonde? Foi no Floripa Open, né? Aqui. Foi nesse último, né? No Floripa Open. E foi uma partida, pô, eu joguei, eu tive um problema lá do overbook no voo, cheguei atrasado, né? Teve aquela Sim. horário e tal. E ainda assim consegui desenvolver um jogo legal, um jogo bom, entendeu? Me senti bem ali. Eu acho que ali eu vi que, poxa, agora meus treinos lá de trás estão valendo a pena. Tudo que eu passei antes tá começando a clarear. Mas é óbvio, né? Eu sei que ainda tem muito chão pela frente, tem que Isso. treinar mais. Aproveitando até essa situação que tu me falou, daí do Tosta, é, é uma coisa que eu gosto de perguntar para saber a opinião das pessoas. É, muita gente, né, muitos competidores já tiveram essa situação que tu conviveu, né? De um jogador que não é top que nem o Tosta, por exemplo, né? E tu foi lá e ganhou do Tosta. Bom, Hum. como já aconteceu várias outras vezes, de um jogador vai lá com um nível inferior e ganha de um top. Legal. Uh, eu acho que a grande dificuldade é o quê? Porque que se ganha uma partida e depois se perde a outra em seguida e acabou o campeonato, né? Tu fica somente É, convivendo com aquela partida. isso. Eu vejo que a grande dificuldade de um brasileiro é que tu vai ter que ganhar de um Tosta 7 vezes. Tu vai ter que ganhar de um Tosta, jogador do nível do Tosta, 7 vezes para te Exatamente. ir bem no campeonato. Essa é a grande dificuldade. Tem Por razão. isso que eu vejo que é muito difícil a gente ter uma variação de campeão brasileiro, né? Exatamente. Eu vejo como Concordo. um grupo, eu vejo como um grupo fechado, tá? Pode acontecer? Claro que pode. Mas as chances por causa disso, porque o nível de preparação e o nível mais importante ainda, o nível psicológico, porque tu ganhou do Tosta, ganhei do Tosta. Caiu aquela aquela adrenalina, né? Aquela alegria em cima de ti, que daqui a pouco a gente para e pensa assim, pô, olha o que eu consegui, ganhei do cara. E tu Uhum. perde o foco. Coisa que Exato. num top não acontece. Ganhei do fulano, Ele beleza, eu tenho que ganhar vira a do chave outro e vai para outra. e Não, é isso assim aí. vai. Então, pegando o teu psicológico, é isso que eu queria fiz essa introdução para te perguntar isso. Pegando esse teu psicológico, quanto tempo durou na tua cabeça essa vitória sobre o Tosta? Tu ganhou, terminou a partida, ela assumiu, tu partiu para outra? Ou aquilo ficou, aquela alegria de uma vitória inesperada, aquela coisa toda, ficou e tu acha que pode ter te atrapalhado no restante do campeonato? Não, não. Na verdade, nesse em 2019, no ano passado, né? Quando fui para Floripa, né? Focado para o brasileiro, eu, claro, mediante aos treinos que eu fiz anteriormente, Sim, eu fui destinado a fazer o que eu treinei, né? Ganhei tosta. Ganhei tosta, fiquei feliz sim, entendeu? Não vou negar, fiquei feliz. claro. É, o que
assim, a resposta para mim mesmo, sabe qual foi? Eu falei, poxa, então significa que os meus treinos estão dando certo. Eu não tenho que mexer nisso, tenho que manter o que eu estou fazendo. Daí por diante, foi um jogo após o outro, né? Tive erros técnicos, tive erros, psicológicos, sim, também, entendeu? E eu tenho que tirar a lição de cada coisa, Como mas é que não. foi depois do... Tu ganhou do Tosta e quem é que veio depois? Depois veio. Isso aí foi o Open, né? Então, do Sim. Open foi o Tosta, foi grupos. Aí depois foi quem? Na minha chave eu não lembro direito. Foi Bom, vamos o. lá. Tu caiu fora para quem? Foi Mata, foi. Peraí, que eu tô lembrando. Vai embora. Repassando aqui. Fernando nos pênaltis. Fernando Miranda. Então, Fernando Miranda. não foi uma coisa assim, ganhei do Bambambam Bam, Bam e depois perdi para um O menor jogo. escalão. Não, foi Foi uma... eu empatei com ele. Jogo pô, difícil e tal, né? Foi 1-1. E aí empatamos nas pontuações, né? E aí fomos para os pênaltis. E aí, pô, foi a cobrança, várias cobranças, né? Aí fui para Cavador. E aí, Isso aí era entre os 4, entre os 8. não, um pouco antes. Acho que entre os 16. Entre os 16. E aí num chute dele de Cavador, ele fez, eu não fiz, e aí ele passou. Foi nessa aí. Mas, poxa, eu saí tranquilo de lá. Ah, não, porque foi uma coisa que tu teve um resultado surpreendente para ti, possível, mas surpreendente, né? E depois tu foi indo e não foi aquela coisa assim, tu fez um bom campeonato. Então, tu viu que teve uma vitória, né? Mas também tu conseguiu ver que tu estava preparado, né? Isso. Como tu falou, tu te sentia preparado. O treino te fez te dar uma confiança, uma segurança que tu podia fazer uma boa campanha. Não. Talvez não ganhar nada, mas tu poderia fazer uma boa campanha como tu fez. Então, a gente pode pensar e definir um conceito que o Jonas depende de treino? Sim, sim. Voltando a dizer do vôlei, né? Voltando a dizer do vôlei, o vôlei sempre me inspirou nessa questão, né? É, por exemplo, eu estou esse tempo todo parado aí né? Mas eu tenho aqui minhas bolas de vôlei, né? Minha medicine ball, eu fico fazendo todo dia e tal. É, não tenho, no momento eu não estou com a mesa aqui, mas eu preparei um canto para a mesa de botão e eu fico repetindo alguns fundamentos. Eu sempre procuro manter. Não, e aquilo do vôlei também, eu te digo porque na minha época de vôlei, uma coisa que eu adorava no vôlei era aquela parte de, não pode se chamar de treino, mas de aquecimento, de um ficar jogando bola para o outro e bate, né? Que tu vai fazendo aqueles movimentos básicos. Eu me divertia com aquilo ali. Então, hoje no futebol de mesa, o... tem que treinar? Tem que treinar. Mas o conselho que eu dou para todo mundo é o quê? Tu tem que treinar, mas tu tem que estar te divertindo treinando. Isso. Não pode ser Uma um obrigação. treino, obrigação, um treino que tu vai treinar e não queria estar ali, um treino que tu Não. tem outra coisa para fazer. Pessoal, não é. Não é. Vai fazer muita diferença se tu não treinar ou treinar não querendo estar treinando. Não, eu Exato. tenho dúvidas se vai te dar o resultado ou vai te encher o saco. É a mesma Na coisa. verdade, eu gosto. Eu gosto, entendeu? Não, assim, tenho. Você pode. Que lá no Botafogo, assim, segunda é badadinho, terça um toque, quarta livre, por causa do brasileiro, né? Então, se não tiver jogo do brasileiro, né? Não, né? Aí se pode qualquer modalidade. Quinta, 12 toques, sexta, livre. Todos esses dias eu estava lá. Só não estava quarta por conta de quando tem jogos do Brasileirão e tal, né? Isso eu não ia sábado e domingo por questões mesmo para descansar, fazer outras coisas, né? Serviços. Mas, assim, eu tracei para mim essa meta, entendeu? Esse objetivo. E, Não, assim,
E tu aceita ela, né? É, Tu te diverte com ela. É a mesma coisa. Eu também, ó, eu tenho 2 mesas em casa. Eu montei um espacinho para os amigos aqui, tudo. legal. Ah, joguei, veio pandemia, joguei, treinei, pá, pá. Depois que passou aquele período que a gente fez aquele torneio de chutes, Bacana. nu- nunca mais toquei na mesa. Nunca mais toquei nos meus botões. Mas Sério? tem uma coisa assim, pô, o pessoal chega, pô, Degano, tu não treina. Não tô com vontade. Não vou chegar a botar um Ah, time na mesa, né? para Para nada. dizer assim, estou treinando, estou isso, estou aquilo. No momento eu estou me divertindo fazendo outra coisa, daqui a pouco trabalhando, daqui a pouco um desafio profissional, qualquer outra coisa. Então, é isso que as pessoas têm que ter clara. Não é porque é um Tosta, não é porque é um Dudinha, não é porque que o A, B ou C treinam Que você tem que que tu seguir tem que essa mesma. chegar em casa do trabalho cansado, ter que botar o teu time na mesa e treinar chute. É. Não vejo por aí. Eu vejo que o cara, tu tem que estar feliz, Cada um dentro do seu focado, que nem limite, o né? Jonas está focado, de treinar todos os dias e te divertir treinando. Sem Senão dúvida. não vai ter resultado. Senão tu vai estar ali com a cabeça baixa, com a régua em cima do botão, pensando em outra coisa que tu estava pensando. E aí E tu vai aí estar não. chutando. O Jonas agora está de cabeça virada. Ah, Jonas, não sei o que houve, simplesmente encerraram aqui para nós, para mas mim tá. eu consegui gravar aquele pedaço, então Ah, não perfeito. perdemos. Tá? Show. Então, até o Fábio, o Fábio na live dele deu pane e a gente perdeu tudo. Agora nessa aí Caraca. a gente conseguiu gravar. Bom, antes da gente continuar e a gente perca, vamos fazer essa pergunta aqui que o Alê me deixou para ti, ó. É. Pergunta sobre o pênalti da final do Brasileiro de Livre, que ele ficou 1,9 segundos para bater. Final de pênalti de qual? De 2000 Final do Brasileiro de Livre, que ele ficou... Deve ser o de equipes, né? Pode ser? Ou tu jogou outra final? Rapaz, olha, foi muito engraçado. Vou falar do início. Teve o sorteio. 2009, o Isso, Aleno está dizendo. isso. Teve o sorteio. Aí, na sequência, foi Alex, Silvio e o Duda. E nós éramos Horácio, eu e Alene. E aí, o primeiro pênalti, quem bateu, se eu não me engano, não foi o Alex. Foi o Alex. Aí o Alex foi, bateu, perdeu. E quem estava defendendo, na primeira defesa, era o Alênio. Aí o Alênio botou o goleiro dele lá, né, o Alex. Aí ele gritou, Alex, né? Pá, beleza. Aí veio o Horácio. O Horácio fez. Acho que foi isso, o Horácio fez. Aí, beleza. Logo em seguida, o Silvio chutou. E o Alênio botou o mesmo goleiro. Aí o Silvio, acho que perdeu. Acho que foi isso. E aí, o Alênio me corrige se eu estiver errado. Aí, quando eu fui pegar o meu goleiro, o Alênio falou, Jonas, deixa esse goleiro aí. Deixa esse goleiro aí. Pega esse aqui. Aí eu fui, peguei e botei lá o Alex, né? O Alex. Foi nisso aí. O Silvio perdeu. Aí foi Ele minha botou vez de o chutar. Horácio, perdeu, e o Isso, Silvio perdeu. isso. Aí foi minha vez de chutar gol. Foi minha vez de chutar gol. Mas olha só, essa questão de pênalti comigo, eu sempre demorei a chutar pênalti, cara. Cara, é complicado. Foi 1 minuto mesmo. Depois, mas na hora eu nem sentia, cara. Eu só fui perceber isso depois que ele falou. Jonas, parece que estava em pause. A tela parece que estava em pause lá. Paradinho lá tal. Mas assim, na hora, eu vou arrastando a régua mas tão devagar, para garantir que não vai sair nada, né? Pô, e era uma Sim. final, né? A responsabilidade, cara, não pode errar e tal. E, pô, graças a Deus foi gol, mas, cara, até esse 1 minuto e tal passar e até o chute, filho, para muitos foi uma eternidade, realmente. O Marquinhos colocou aqui para nós, Jonas, o Marquinhos colocou aqui para nós qual é a tua ambição a nível de CBFM. Competições, né?
Isso. Competições, né? Ah, claro, né? Olha, quando eu comecei a treinar, né, mais, Apartamento com 4. Não está mais conseguindo ligar a afinco, né? TV, tem que botar aquela mão por trás. Quando eu comecei a treinar com mais Liga? afinco, eu percebi que, assim, treinando, né, eu conseguiria ficar entre os 8 brasileiros. Mas eu falei, poxa, mas para eu chegar ali, eu preciso trabalhar o psicológico. E aí eu coloquei isso como meta. Se eu vou chegar lá, não sei, entendeu? Então, assim, tentar trabalhar para ficar entre os 8 e o que dali em diante acontecer vai ser o momento. Mas meu foco é trabalhar um degrau por vez, entende? Ou seja, passei a primeira fase, passar a segunda, mas se você não tiver um objetivo, né, um destino, você não chega, né? Então, Sim. assim, a princípio, eu treino, claro, todos treinam para ser campeões, né? Mas eu chegando entre os 8, a partir dali, eu tentar manter o ritmo que eu venho até então, entendeu? Não, porque por que é legal o cara ter um objetivo? Talvez até seja esse o motivo de algumas pessoas, nesse momento, terem parado um pouco de treinar, porque tu não vê um objetivo para 2020 Isso. mais, né? E deixa eu te Então, colocar uma coisa, né? Com relação a isso, exatamente. Quando foi decretado que não abriria mais o CT e que as competições da FIFUMERG de 2020 estavam encerradas, eu comigo mesmo sentei e comecei a ver o que eu preciso fazer para me motivar, né? Então, assim, eu comecei a pesquisar formas de treinos alternativos. Não no futebol de mesa, necessariamente, para não saturar, porque eu não tinha como ir no CT, né? sim. Então, hoje em dia, o que eu faço? Além desses treinos assim, né? Aqui, eu instalei no celular xadrez, sudoku e... e o cubo mágico que eu tenho. Com quais objetivos, né? Desenvolver o raciocínio mais rápido, o xadrez eu jogo no tempo, para que eu consiga fazer as escolhas com mais rapidez. E é uma forma de eu me divertir, que eu jogo xadrez, eu gosto de xadrez, entendeu? Sudoku também, fazer as contas, eu gosto. E o quadrado mágico, porque onde eu cheguei com esse quadrado cubo mágico? O Hugo Calderano, ele está entre os 8 do mundo, né? E Sim. ele, entre os 10. E ele é o único brasileiro, ele é o único não chinês, porque é tudo chinês. Aí eu fui atrás de como ele chegou ali, né? Como um cara, né? Sim. De Botafogo, né? Do bairro Botafogo, na Zona Sul. Como é que ele conseguiu chegar nesse ponto? Então, ele, junto com a equipe de treino dele na seleção, eles perceberam que o cubo mágico, além de outros treinos, ajudavam ele a focar nas partidas, entendeu? Focar naquele objetivo. E o foco dele era o quê? Era concentrar na bolinha, ou seja, não se dispersar que está em volta. Então, eu até vi reportagem dele sobre isso, ele falou que ajudou muito, muito o cubo mágico. Eu falei, então comprei um e começo a... Vamos para o cubo mágico. Exato, porque o Legal. que é bom a gente tem que copiar, né? Claro, uma outra pergunta do Luciano, lá de Sergipe, e aí a gente vai entrar no Jonas Botafogo. Uhum. A pergunta do Luciano é: eu não sei se teu time é Botafogo? Não, Olha, cara, vou explicar para você, porque isso porque aí... ele botou na pergunta assim, pergunta para o Jonas qual é a alegria dele jogar no time do coração. Exato. E eu fiquei na dúvida, o Jonas é botafoguense. Então, tá contigo a bola. Vamos lá. O que acontece? Bem, desde pequeno, né, desde que eu entendo por gente, eu torcia pro Vasco. Vasco mesmo. Inclusive, os pais, um dia desses atrás, até falou, Jonas, eu te conheci Vasco.
Vascão para cá, Vascão para lá, ou seja, todo mundo Vascão, né? E, cara, depois que o próprio Moisés me convidou para o Botafogo, minha mãe é botafoguense, né? Eu tenho até uma simpatia pelo Mas Botafogo. tu nunca jogou pelo Vasco? Nunca, nunca, nunca. E aí, bom, quando o Moisés me chamou para o Botafogo, né? Falei, pô, legal. Eu até falei para minha mãe, poxa, pô, jogar pelo Botafogo, ela ficou feliz. Mas até então. E aí, com um convívio, né, com o tempo e tal, eu fui realmente gostando do clube. Gostando do clube, gostando da, da torcida, entendeu? Eu não vejo essa questão de, porque é maior, ou qualquer coisa assim, não. Simpatia mesmo. Eu já tinha simpatia pelo Botafogo, propriamente dito, entendeu? E assim, eu me dedico. Hoje eu sou sócio torcedor do Botafogo, eu vou aos jogos quando tiver aí, eu vou assistir os jogos sem problema nenhum. Mas hoje realmente eu costumo até dizer para muitos amigos que eu sou 70% Botafogo e 30% Vasco. Esses 30% em consideração meu pai, que é Então, vascaíno. depois dessas tuas palavras aí, a gente pode dizer que o Jonas é um vira-casaca. Tem um amigo Robson aí, ó. E ele acabou de colocar vira-casaca. Um vira-casaca. Então, aqui o pessoal que está olhando a live, que não sabe o que quer dizer a expressão vira-casaca, é um Jonas. Um vira-casaca. Jonas, legal. Fala assim, ó. Como é que é o teu comprometimento? Que eu sei que tu colabora bastante. Já me ajudou bastante também quando eu precisei. Então, o que tu pensa sobre o futebol de mesa além do jogo? Por que essa tua disponibilidade em ajudar? O que tu vê? Fala um pouco disso do Jonas, colaborador. Se o Jonas pensa em alguma coisa como daqui a pouco ser dirigente, uma federação, uma associação, não sei. O que tu pensa do Jonas fora a mesa? Eu já fui vice-presidente, né, de um toque aqui no Rio, né, fiquei uma gestão de 2 anos. Nela, pelo menos junto com a Lênin, nós fizemos um trabalho bom, inclusive fizemos uma competição que conseguimos unir todas as associações aí, né, que foi a Copa do Mundo. Gostei da experiência, tá? Mas essa questão de gerenciar propriamente dito, eu deixo para as pessoas que têm mais aptidão a tal, entendeu? Eu sou mais braço, entendeu? Eu gosto mais de movimentar, fazer, colaborar, entendeu? Eu sou muito participativo, eu gosto de ajudar. Eu não viso lucros em nada disso com relação ao botão, não viso lucro. Tenho aí colegas no Botafogo que podem comprovar. Ou seja, se tiver que ajudar alguém a pegar 10 mesas para botar no caminhão, vou lá, vou colocar as 10 mesas sem problema nenhum. Seja de um toque, 12, 3. Jonas, poxa, domingo tem alguém, a gente precisa tirar alguma coisa lá do Botafogo. Eu vou lá, entendeu? Assim, eu não tenho o menor prazer de fazer isso, não. Eu faço com o maior prazer, entendeu? Então, assim, hoje a minha visão com relação à gestão, né, é nenhuma. No caso, hoje só fico como coordenador mesmo do meu departamento lá, né? E internamente eu faço as instalações, eu faço tudo. Então, além do Jonas vira casaca, a gente tem o Jonas pau para toda obra. Por aí. Isso aí. Jonas, eu sempre falo, a gente já fechando 1 hora, eu sempre peço para o convidado, primeiro, aquela coisinha que a gente dá aquele apertão. Então, vamos lá. Hoje, não hoje, por exemplo, assim, qual foi o jogador de futebol de mesa que mais te impressiona? Aquele cara assim, ó, que tu sente vontade de ver jogando. Cara,
Um só é difícil eu dizer, né? Mas, Mas, assim, tu tá num campeonato, tem é, 24 mesas. Que mesa que tu vai olhar? rapaz, cara, a mesa eu vou ver Dudinha, eu vou ver Diógenes. Eu fico um pouco em cada, dificilmente eu fico assim o tempo todo, né? Tá. Cara, Vamos, outro bom também que eu gosto de ver é Aldemar. Eu tá, passei uma então, semana, eu então passei uma eu vou, semana eu na. vou deixar tu falar mais de um, legal, mas eu tenho que te dar uma apertada. É, Então, pelo menos no Rio, tu vai ter que escolher um. Marco Hum. Martins. Marco Martins. Mesmo com aquele timezinho rosa dele. Ah, olha só, deixa eu só falar uma coisa. O Alênio, eu até brinco com ele, falando que o time dele parece que anda sozinho. Porque tem Não, jogos. eu vi agora o Marquinhos mandou fazer um time novo que parece, Verdade. parece de iogurte. É, ele tem uma apreciação por essas cores aí, né? Diferenciadas. Então, assim, muitas partidas que eu fiz com o Alênio, né? Sabe como é que é liso, né? As circunstâncias do jogo, aí o botão desliza, fecha e tu fica sem saída. Então, eu brincava muito com o Alênio nos nossos jogos internos lá. Falei, pô, se teu time parece que anda sozinho, tu dá uma palhetada. Então, é um outro jogador que também, às vezes, tem coisas que surpreendem, entendeu? Mas o Marco Martins, eu gosto do jeito dele também jogar, é muito, muito limpo, Bom, né? Quando eu falo limpo, sim. é bem, bem refinado. Tá. E agora aquela perguntinha para a gente encerrar. Tu achou um gênio, uma lâmpada do gênio, tu esfregou, saiu o gênio e ele te diz: Jonas, um pedido. O que o Jonas pede? Um pedido? Um pedido. Olha, eu vou falar para você, esse pedido Eu não vou ser egoísta nesse sentido, não, cara. O que eu vou querer, o pedido que eu sempre quis, assim, ver no nosso meio, tá? Futebol de mesa, é que nós, os atletas, de uma forma geral, tivéssemos, como é que eu vou dizer, lisura na partida, entendeu? Sempre visar a partida em si, seguir a regra, seguir todos os procedimentos. Não estou generalizando, não, mas eu penso que a gente tem uma competição, entendeu? Independente de quem vai ser campeão, quem vai ganhar, mas que tenhamos uma competição em que todos joguem Que, pensando em jogar, né? o teu pedido seria todos jogarem que não houvesse a necessidade de um juiz. Exatamente. Exatamente. Legal. É fundamental. Jonas, obrigado Eu mesmo por esse agradeço. bate-papo aí, foi show de bola. E eu Ali, eu queria que que tu agradeço. deixasse a tua mensagem final para todo mundo aí, que teve uns louquinhos que ficaram nos ouvindo aí. Bom, agradeço aí a oportunidade, o tempo disponibilizado aí por conhecer um pouquinho, né? Em tão pouco tempo, mas acho que foi o suficiente. Apesar de eu jogar e torcer pelo Botafogo, o time com o qual eu jogo é o Republicano, que é um colégio que fez parte da minha formação como um todo. E os meus amigos, né, que estão na escalação, eu sei que alguns estão podendo ver, outros vão ver depois. Agradeço a todos aí que puderam disponibilizar né, prestigiar aí nas lives. E agradeço a você também, Degani, pela oportunidade. Tá bom? Legal. Forte abraço. Grande bate-papo. Pessoal que está nos assistindo aí, amanhã, às 20 horas, a gente tem o Baiano Adailton, que vai estar falando dos seus 1000 times. 1000 times. Então, amanhã, 20 horas, no nosso canal do YouTube, vamos ter um baita bate-papo com o Baiano Adailton, que ele vai contar várias histórias que eu nem imagino que possam ter acontecido, mas já vi umas prévias aí que o pessoal vai gostar bastante. Show. O restante, pessoal, show de bola. Fiquem com Deus aí. Aproveite o final de semana com a família. E amanhã à noite estamos aí de novo. Valeu, Jonas. Obrigado. Abraço. Valeu, pessoal. Valeu, tchau.